Ahora sí. Y vamos a orar antes de comenzar esse mensaje. E gostaria que você feche os seus olhos e vamos orar uma vez mais. Vou pedir a minha esposa para que ore por mim. Ó Senhor, te pedimos que teu Espírito Santo fale através da vida do Vicky, que o Senhor, teu Espírito Santo possa, Senhor, trazer as palavras que nós precisamos ouvir, que essa palavra venha nos abençoar, que essa palavra venha dar bons frutos, que essa palavra, Senhor Jesus, seja para nos vivificar, Senhor, para que a gente possa ter vida, Senhor, vida em abundância. Que o Senhor abençoe nossa noite, essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, preciso ser host. Tem uma foto aí, retrato hecho. Preciso ser host para poder compartilhar o versículo, o texto bíblico. O texto bíblico que vamos a falar hoje, vamos a dar continuação a lo que nosso irmão Alex deu a vez passada. Estamos em Marcos, capítulo 12. Vamos a comenzar del versículo 35 al 44. Marcos, capítulo 12, versículo del 35 al 44. Sí, por favor, me pueden colocar como hostes. Ok, listo. Muito obrigado. Vou compartilhar agora. ¿Apareció? Sí. Voy a pedir a mi esposa, por favor, si puede leer. Vale. Ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o próprio Davi o chama de Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouviu com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação onde eram colocadas as contribuições. A multidão lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Muito bem. Se vocês lembram pouco de lo que compartilhou nosso irmão Alex, Jesus já está no templo, né? Já sabemos que Jesus expulsa os vendedores, comerciantes do templo, e aí os fariseus tentam fazer muitas perguntas para Jesus, né? Para procurar alguma coisinha, né? Para acusá-lo, para denunciá-lo. Fazem muitas perguntas sobre o imposto, depois queriam falar sobre a ressurreição, chamam alguns fariseus, alguns saduceus, para hacer essas armadilhas, ¿no? Para Jesus, para que Jesus possa cair, né? E aí ter motivos para denunciar, para condenar a Jesus, né? E depois vemos que em el último en el versículo 28 fala assim que vem um fariseu perguntando-lhe a Jesus quais são os maiores mandamentos, e ele fala, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas, né? Com todo tu coração, com toda tu alma, e amarás a tu próximo como a ti mesmo, né?
E aí o fariseu fala assim, nossa, é verdade, né? Essas são as duas leis, né? Aí Jesus fala, já para acabar o versículo, né? Versículo 34, né? Jesus viu o mestre que já tinha respondido com sabedoria e ele falou, você não está longe do reino de Deus. Depois disso, diz que ninguém teve coragem para fazer mais perguntas, né? Porque Jesus esteve todo dia aí no templo e fizeram muitas e muitas perguntas. Depois que já Jesus respondeu a todas as perguntas, já ninguém mais tinha perguntas. Então, vamos a ficar nesse contexto, né? E esse versículo que fala Jesus, você não está longe do reino de Deus, vou conectá-lo agora com este texto. E a mim me preocupou um pouquinho, né? Porque este fariseu conhecia a lei de Deus, conhecia muito de Deus, mas não estava longe. Jesus fala, não, hasta havia compreendido que eram realmente os mandamentos, que o principal era amarás a Deus sobre todas que amarás a tu próximo. Ele hasta havia entendido, né? Mas Jesus fala, não está longe. E às vezes não basta só conhecer bem as Escrituras. Não só basta ir ou assistir todos os domingos a los cultos de culto Nikkei. Não basta somente isso. Não basta, sim, eu lembro da pregação da pastora, eu lembro da pregação do pastor, sim, eu assisto, eu escuto, eu gosto muito, é muito bom, não, eu não perdo nenhuma pregação, não perdo nenhum louvor. Você pode estar perto, ou não tão longe do reino de Deus. Mas será que você e eu estamos dentro do reino de Deus? Só por ter esse conhecimento, ou só porque você assiste todos os cultos? Hoje vamos a falar um pouquinho para que você não esteja tão somente longe e tão somente perto, mas que você possa estar no reino de Deus. E vamos agora sim começar o versículo 35. E vou começar algo que hoje gostei da pregação do pastor Daniel, né? Hoje gostei muito da pregação. E eu estava falando de fake news, que havia um vídeo onde havia uma praia e havia uma praia e havia depois um precipício, e muita gente acreditando, né? E fake news, e está de moda esse fake news, né? Muitas mentiras. Japão, estava em Nagoya, e veio uma irmã meio estranha, esquisita, e ela falou para a igreja, me denunciou, falou que estava grávida de mim. Uma coisa doida, né? Uma coisa doida. Inventou uma fake news e ela começou a espalhar para todos. E eu falei, nem conheço essa mulher, não sei quem é direito. E aí os irmãos que me conheciam, que conviviam comigo durante anos, falou para mim, Rick, é verdade que você engravidou aquela mulher? E eu falei, uai, você me conhece, né? Você conviveu comigo, como vou engravidar? Nem conheço direito a pessoa, né? E já te aconteceu de que han falado mal de você, sem te conhecer? Eu tenho certeza que sim, né? Que já falaram assim, já fofocaram de você. Você não sabe a vida daquela pessoa. E depois você se entera. E você fala, uai, mas essa pessoa que falou mal de mim não me conhece. Não convive comigo, não sabe o tempo que estou com ela. Não sabe. E você não se sente mal? Eu me senti muito mal, porque fui acusado e muitos dos meus amigos, que eu considerava amigos, né, de confiança, não acreditaram em mim. Acreditaram mais em uma pessoa que recém havia chegado, não conheciam bem. Uma irmã falou, não, aqui é a palavra da mulher, essa é a palavra da mulher, né? Mas eu me senti tão mal, tão ruim. E tem muita gente também que eu não sei como se sentirá Deus quando tem gente que fala que conhece a Deus, mas acham que Deus é um Deus como Papai Noel, que solamente podem orar e clamar a Deus em momentos em que somente querem uma bênção e só reclamam, Deus, abençoa-me, abençoa-me. Deus, dá-me serviço, Deus, dá-me essa coisa. Deus dá, depois nunca mais quer saber mais de Deus. Deus, dá-me um carro, com esse carro vou levar a muita gente para Cristo.
Deus abençoa, dá um carro e nunca mais se aparece. E acham que Deus é um Papai Noel que tem que sempre dar presente a seus filhos. Ou tem muita gente que acha que Deus é um polícia cósmico que quer castigar as pessoas, que quer que fala de Jesus. Eu vejo em muitos em TikTok, né? No TikTok, em Instagram, né? Falando assim, Deus é um Deus de amor, Deus ama todo mundo, Deus aceita todo tipo de amor. E você viu como a mentira corrompeu algo tão lindo que é o amor? Agora, o amor aceita tudo. O amor não pode haver ódio. O amor não pode haver isso. Tem que aceitar. E distorcionaram. Não, porque não sou Jesus. Se Jesus estivesse aqui, ele aceitava essas pessoas, las amava. E Deus e Jesus não vai querer mudar essas vidas porque elas aceitam tal como são. Mentira de Satanás. Porque não conhecem a Bíblia, não conhecem o que está escrito. Aí eu acho que Jesus é assim. Ele me tem que amar porque eu sou assim. É verdade, Deus te ama assim, mas te ama tanto que quer mudar e transformar tua vida. Cada vez que nos acercamos a Jesus, dice que Jesus é como um médico e ele vem a curar-nos, não deixar-nos como estamos. Uma coisa é que você aceite as pessoas e outra coisa é que Deus aceite também seus pecados. E há uma distorção muito forte de não conhecer a Deus. Porque todo mundo acha, a axiologia está muito forte. Eu acho que Jesus é assim. E em esses tempos também achavam que Deus era de um jeito. E vamos ver no versículo 35, né? E lo vou compartilhar para que vocês vejam, né? Já que ninguém perguntou, já acabaram as perguntas com os fariseus. Aí Jesus estava no pátio, né? No pátio. Aí já haviam acabado as perguntas. Agora lhe toca a Jesus perguntar. Agora vem Jesus para perguntar. E ensinando no templo, Jesus havia ensinado. Jesus perguntou aos mestres da lei: ¿qué dice que o Cristo é o filho de David? E ele menciona um salmo. O próprio David, falando pelo Espírito, dice: el Señor dice a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que te ponga a teus inimigos debaixo de tus pies. O próprio David chama Senhor. Como pode então ele ser filho? E a grande multidão ouvia com prazer. Ok? Ele deixa uma pergunta aberta. E interessante que Jesus falava que todo mundo, os fariseus estavam esperando o Messias, né? Mas eles achavam que o Messias iba a ser um homem que iba a libertar o povo de Israel, iba a ser um homem, filho do homem, um homem, né? Um homem que simplesmente iba a libertar, iba a colocar o reino aí, né? Mas quando Jesus mostra esse salmo, em esse salmo fala de que o Messias, David chama o Senhor a Messias. Interessante que eles sabiam, os fariseus tinham conhecimento que o Messias ia vir por linaje de David. E aí Jesus fala, a ver, se o Messias viene por linaje de David, como el mismo David lo llama Señora? Messias. Entonces Jesús estaba falando de su identidad. Yo soy el Mesías, el enviado de Deus, o Cristo, o ungido, mas também sou filho de Deus. E não somente era o enviado de Deus, que todo mundo pensava que era ser homem, mas também está falando, eu sou filho de Deus, porque ele mesmo também me chamou de Senhor. Ok? E eles, mesmo que tinham algum conhecimento da palavra de Deus, não compreendiam esta parte. E ainda, lamentavelmente, alguns judeus ainda não compreendem e estão esperando esse Messias. E nós sabemos, como cristãos, que temos a revelação de Deus que esse Messias veio ao mundo. É o Filho de Deus feito homem para morrer por nossos pecados.
para darnos liberdade da escravidão do pecado, para redimirnos e reconciliar-nos com Deus. E continuamos. Então, quão importante é você conhecer realmente o que está nas Escrituras. Né? E você possa conhecer realmente quem é Jesus. Você pode conhecer realmente quem é Jesus. E mais que um conhecimento teórico, intelectual, você possa ter uma relação com Jesus. Uma relação com Jesus. Uma intimidade com Jesus. Em uma oração, procurando a palavra de Deus, praticando suas ensinanças. E vamos a continuar com o texto. E vou pedir a minha esposa que leia ao ensinar Jesus, sim. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questões de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes na sinagoga e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram a casa das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Muito bem. Ok, então vamos por la segunda parte. Como já sabe, a primeira parte de este texto, Jesus faz uma pergunta. Jesus deixa uma pergunta aberta, né? E lembrando que eles esperavam um Messias que somente era homem, né? Por isso lembram a Bartimeu que diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Falava, né? Filho de Davi, porque eles esperavam que o Messias venia da descendência de Davi. Mas Jesus queria ensinar-lhes que não somente era o Messias era descendente de Davi, também ele era o filho de Deus. E por isso os fariseus planejavam matar, porque ele falava que era uma blasfêmia. Eles falavam que é uma blasfêmia, que ele fale que é o filho de Deus, e estavam procurando matar. Já nesses tempos, em essa data, já estavam procurando os fariseus matar. Interessante que Jesus nunca ocultou sua identidade. E segunda coisa que estamos vendo é que Jesus confrontou a los fariseus em sua própria casa, no templo mesmo. E Jesus vai falar sobre os fariseus e disse assim que tomem muito cuidado com os mestres de lei. Eles colocam roupas muito lindas, fazem saudações nas praças, ocupam os melhores lugares nas sinagogas, querem lugar de honra nos banquetes, né? Eles devoram as casas das viúvas, se disfrazam, né? Fazem longas orações, e Jesus fala depois, eles receberão uma condenação mais severa. E se você quer saber, aí Jesus fala duas coisas em contra dos fariseus, né? Que fala assim que tomem cuidado, e eles gostam de se exibir, não? São muito orgulhosos. Mas se você vê em Mateus capítulo 23, aqui falam alguns versículos, né, sobre o problema dos fariseus e como Jesus revela o problema dos fariseus. Jesus confronta os fariseus, não somente os fariseus, também a os ricos. Mas se você vê em Mateus capítulo 23, Jesus fala mais ou menos 39 versículos em contra de los fariseus, que tienen que tomar cuidado, ¿no? Que ellos condenan a otros y no saben vivir, ellos no salvan ni quieren salvar a los demás, que así que sean las cosas más estreitas para que ninguém possa entrar en el reino de Dios. Y fala da hipocrisia da religião. Fala da orgulho da religião. Né?
Y cuando yo estoy viendo eso, viendo cómo Jesús confronta a la religiosidad, né, de los fariseus, eu falo assim, nossa, que bom, Jesus fala mesmo, né? Uno tem que falar mesmo, né? E uno vê que Jesus com a prostituta, Jesus vê que com os mendigos, os ladrões, os cobradores de imposto, hasta os mesmos centuriones que oprimiam o povo de Israel, Jesus era misericordioso, né? Jesus era bonzinho, Jesus era com a mulher samaritana. Jesus falava com amor, né? Mas Jesus também falava com verdade, né? E quando tinha que falar com os fariseus, falavam suas verdades na cara dura, né? Jesus não tinha reparos em falar, vocês são fariseus, hipócritas, né? Raça de víboras, né? E Jesus também falava e confrontava. Esse Jesus, às vezes que uno acha, não, Jesus é bonzinho, não me vai confrontar. Jesus também confronta. Jesus também confronta o pecado. Jesus confrontou o pecado dos fariseus, estando no mesmo templo, ele falou, né? E quando veio a vida dos fariseus, não é tão diferente da minha e você. E muitas vezes nós queremos exigir ao resto o que muitas vezes nós não praticamos. Condenamos a outras pessoas. E a vezes nos esquecemos que nós também vimos de uma condição muito parecida a esse pecador. E a vezes Deus nos confronta para essa verdade. Deus não quer que você esteja longe do reino. Há versículo que a mim me dá muito temor e muita reflexão. Quando Jesus fala, aquele dia me dirá, em tu nome expulsamos demônios, em tu nome profetizamos, em tu nome fizemos tantas coisas. E Jesus fala, eu os direi, né? Afastaos de mim, né? Que cometem maldade, né? Eu não conheço. E a vezes não adianta querer fazer alguma coisa para Deus, ou querer pretender para que outras pessoas te vejam que estás fazendo para Deus, entre aspas, mas você está fazendo para tu próprio orgulho, para tu própria vaidade. E isso lo vamos a ver depois, quando Jesus diz que se sienta, diz que vê no pátio, né, onde estavam as ofertas, né? Diz que haviam, na história, fala de que tinham 13 gasofilados, 13 lugares de oferta, né? Tinham uma forma assim de asas, algo assim, né? E vê uma viúva, diz que Jesus vê como a viúva entrega o pouco que tinha, mientras que outros ricos alardeavam e falavam, né, a quantidades. E ele falou, Jesus falou que essa viúva deu muito mais do que os outros. E olha aí, presta muita atenção. Jesus é tão increíble, Deus é tão... Eu não encontro na história alguém que dá valor à mulher que Jesus. Não encontro na história. Jesus, em aqueles tempos onde a mulher era diminuída, não era reconhecida, Jesus deu valor às mulheres. E você vai ver relatos de muitas mulheres que até as seguidoras de Jesus foram as primeiras em ir a seu túmulo. E elas não abandonaram a Jesus, né? Jesus deu tanto valor às mulheres. E olha aí, presta atenção. Não somente mulher. Agora Jesus coloca como exemplo uma mulher viúva. Olha aí. Uma mulher viúva. Em esses tempos, já uma mulher viúva é uma mulher que está com uma condição muito triste, porque perdeu a seu cônjuge, perdeu a seu marido. Mas não somente era essa situação social, sino que era de desamparo, era uma situação de extrema pobreza, uma situação muito delicada, uma pessoa que sofria muito. Por isso que a Bíblia vai falar, sempre Jesus vai falar que hay que cuidar muito dos órfãos
y a las viudas, porque eran los más desamparados, eran las personas más fracas, se podría decir, débiles, más débiles, más susceptibles, más sensibles de la sociedad y que tenían que ser cuidadas. Y olha Jesús. Mira, Jesús, você vai ver em outro versículo que para mostrar a los religiosos coloca uma criança como exemplo, porque para entrar no reino de Deus tinha que ser como essa criança. Gente, que era menospreciada na sociedade as crianças e as mulheres. E agora está colocando um exemplo de uma mulher viúva. Interesante que lo coloca para demostrar a todos que no era la porción que valía, sino la proporción que entregaba. No era lo que entregaba, sino cómo ella entregaba. Y hoy, de mañana, la predicación del pastor Daniel, gosté mucho. Y él faló algo que en el libro de Juan resume, No solamente tienes que acreditar en lo cierto, sino tienes que hacer lo cierto con la motivación cierta para ser un discípulo de Jesús. Acreditar en lo cierto, haciendo lo cierto con una motivación cierta. Y cuando Jesús vio aquella cena, tal vez estaban acreditando, que estaban dando ofertas a aquellos ricos y a aquellas personas orgullosas, Estaban haciendo algo cierto, no porque estaban ofertando a Dios, estaban haciendo cierto. Jesús no condena entregar ofrenda, Si es mucho dinero, no. Jesús fala da motivação. A motivação de como você está ofereciendo. Si es para se exhibir, porque dice que en aquellos tiempos, estaba leyendo una historia de cómo era en aquellos tiempos, cuando antes de ofertar, tinha un fariseo que escribía, antes de você ofertar, escribía a cantidad, antes de ser colocada, Ahí cuando un rico iba a decir, 5.000 reales. Una imagina, 5.000 reales. Y otro, ¿no? 10.000 reales. Y hacían alarde, falaban para vos en voz alta, para que todo el mundo possa escuchar, Entonces hacían con la motivación errada. ¿Y cuántas veces nós también hacemos muchas cosas con motivación errada? A veces veo pessoas ayudando a otras, mas haciendo un selfie. E talvez eu cometi também esse mesmo erro, de ajudar outras pessoas e me gabar e falar, não, eu ajudei, eu te 5.000 reais, eu ajudei aqueles missionários em África, Uganda, Peru, eu ajudei, Mas com a motivação errada. Eu vou tomar um selfie, porque estou ajudando os cachorrinhos da rua, O filho de Deus tem que fazer essas coisas. Um selfie, cachorrinho, sonríe. E motivação errada. E Deus, mira, Jesus coloca a pessoa mais suscetível, a pessoa em extrema pobreza, a pessoa mais sensível, a uma mulher viúva como exemplo para os demais. Uau, que incrível Jesus, Irmão e irmã. ¿Cuántas cosas podemos aprender? Y voltando al tema de lo que lembro, lo que el pastor falou, acreditar en lo cierto. Los fariseos pensaban, los religiosos pensaban que Jesús no era un Mesías, y ni siquiera era el Filho de Dios, que era esa palabra que lo condenaba por blasfemar que no es Filho de Dios. Y Jesús siempre hace esa pregunta sobre su identidad y fala para sus discípulos, ¿quién vocês acham que sou eu? Y uno dice, João Bautista, otro fala que es Elías. Y Pedro
em uma revelação divina, disse: você é o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus fala: não te revelou carne e sangue. E era seu discípulo, né? Uma pessoa simples, mas ela havia entendido que Jesus era o Filho de Deus. Mas vou falar uma. Quando Jesus está na cruz, sendo crucificado por los soldados romanos, castigando, sendo chicoteado, a Bíblia fala de que houve trevas, quando Jesus morreu. E em momento das trevas, você vai ver que em Mateus capítulo 27, versículo 54, diz que el centurión que había mandado a sus soldados a crucificar, a chicotear a Jesús, tal vez a humillar a Jesús, estaba ante su mando. Vio que, viendo un terremoto, y las cosas habían sucedido con grande temor, y le dice: verdaderamente, este era el Filho de Deus. O homem que não acreditava, que zombava, que talvez havia posto cartaz aí, ele que diz que é rei dos judeus, né? Que zombava: se ele é filho de Deus, ele era espancado, Jesus era espancado, era coberto seu rosto, entre vários soldados espancavam a Jesus e depois tinham que brincar de adivina, e ele falava: a ver, se você é profeta, adivina quem te deu aquele soco, burlando-se dele. En ese momento, cuando hubo un terremoto y las trevas vieron, ese soldado teve que reconocer que verdaderamente era o Filho. Agora, meu irmão, minha irmã, você que nos está ouvindo, eu quero fazer um convite para você. Que não somente você pode estar perto do reino de Deus, ou não estar longe, mas que você possa estar dentro do reino de Deus, reconhecendo a Jesus, não somente como um homem que foi bom, um mestre, uma pessoa que ensinou a muitas pessoas e ajudou a muitos, e que sua ensinança transcendeu a história. Não somente isso, mas que você possa reconhecer como Filho de Deus, e que Ele quer que você entregue teu coração. Rick, mas não tenho nada que oferecer. Rick, não sei o que posso oferecer a Deus. Ser como na viúva pobre. Entrega o pouco que você tem. Rick, o único que tem é meu coração. Entrega. Filho meu, dá-me hoje teu coração. E você vai ver que o pouco que você entrega, ou seja, tudo o que você tem, entrega-lo nas mãos de Deus. Reconhecendo Ele como Senhor e Salvador. E você possa estar no reino de Deus, aceitando Jesus como essa salvação do pecado e da morte eterna, e você possa ter vida eterna. Não adianta só assistir, já falei para você, não adianta conhecer muito da Bíblia, não adianta, se você não aceitou Jesus em teu coração como Senhor e Salvador. Vamos a orar e vou pedir a minha esposa a orar. Ó Senhor, nosso Deus, obrigado por sua palavra, essa palavra de revelação, sua palavra revelada para nós, Senhor, para que o Senhor possa, através dessa palavra, entrar em nossos corações e a gente possa realmente, Senhor, entender e conhecer verdadeiramente Jesus. Entender o porquê Ele veio a esse mundo, entender qual é o motivo que Ele veio, Senhor, para salvar-nos, Senhor, e que a gente possa viver como Ele viveu, Senhor. Que a gente possa ser cada dia mais parecidos com Ele, Senhor. Que a gente possa realmente, Senhor, compreender e estar dentro do reino de Deus. É isso que nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, grandiosa, Senhor, pela essa palavra poderosa, Senhor. Obrigada, Deus poderoso, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco sempre e para sempre. Amém.